Você pode abrir sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 18 e versículo 35. Aqui tem a narrativa de uma história bem conhecida que é de Bartimeu. No livro de Lucas não cita que o nome dele é Bartimeu, mas no livro de Marcos cita, né? O nome dele, enfim. Que é alguém que é um mendigo, a história fala que ele não vê mais. Alguns estudiosos dizem que ele perdeu a visão com o tempo, outros dizem que ele era cego de nascença, não dá para saber exatamente, né? Mas algumas coisas no texto indicam que ele algum dia viu e agora então ele vai voltar a ver. Mas isso também aqui não é muito relevante. Ele era um mendigo então e ele não podia ver. E eu vou ler aqui, depois eu vou citar algumas coisas que eu quero trabalhar nessa noite com vocês. 18:35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam diante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então ele estava lá, quando ele ouviu aquela multidão, ele perguntou: quem que está passando? E aí eles falaram: é Jesus. E Jesus aqui já tinha feito alguns milagres, ele já era conhecido, então ele já tinha ouvido que sim, ele poderia fazer aquilo que ele precisava, que era voltar a ver. Então ele se desespera e ele começa a gritar, e as pessoas começam a dizer: não, para, fica quieto, está incomodando, para. E ele faz algumas coisas ali que são umas coisas ousadas, né? Depois a gente vai ver que Jesus fala para ele: a tua fé te curou, né? Não sei se a fé dele em si, claro que a fé dele contribuiu, mas o fato de ele entender que Jesus era aquele que poderia fazer o que ele precisava, sabe? Ele insiste nisso. Então ele ouve que Jesus ia vir, ele reconhece o poder e ele insiste, e ele sabe o que ele quer. Ele ouve que era Jesus, ele reconhece quem é Jesus, ele insiste e ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Quando a gente vai lendo o texto, a gente pensa assim, né? Quando eu vou lendo esse texto, eu penso em 3 perspectivas básicas aqui. Tem Jesus que está vindo, fazendo milagres e andando e falando de Deus e falando das coisas que era para ele falar. Tem a perspectiva das pessoas que estavam com Jesus e de pessoas que estavam ali, e tinha multidão, enfim. E tem a perspectiva dele. A perspectiva de Jesus é: eu estou aqui para fazer o que o meu Pai me mandou fazer. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer milagres, veio fazer pessoas que não enxergavam voltar a ver, paralíticos andarem, mortos viverem, ou seja, falar de uma vida eterna. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio, afinal de contas, vencer a morte e tudo aquilo que procede da morte, tudo aquilo que é consequência da morte, Jesus veio quebrar. Então tem essa perspectiva de Jesus, que ele está ali para fazer isso, né? Jesus está caminhando, ele está andando, ele está com os seus discípulos e com mais pessoas, e está fazendo milagres, e está fazendo aquilo que era para ele ter vindo fazer.
Tem a perspectiva das pessoas que estavam ali com ele e que estavam mais preocupados com não incomodem Jesus e para com a bagunça aí. Tem alguém que está chamando ele, tem alguém que está berrando, que está fazendo escândalo. Então eles estavam mais preocupados de fato com minimizar um pouco aquele escândalo do que de fato tornar Jesus acessível de alguma forma para que ele pudesse fazer aquilo que ele veio fazer, afinal. E tem a perspectiva desse mendigo, desse Bartimeu, dessa pessoa que era um pedinte, que estava à margem da sociedade, muito por conta da sua visão, porque a gente sabe que naquele tempo não era igual hoje. Hoje as pessoas com algumas necessidades especiais, elas são inseridas na sociedade. Empresas de médio porte têm um certo número de vagas que tem que preencher com pessoas com necessidades especiais. Tem o governo que ajuda a sustentar outras pessoas, e assim a gente sabe que tem algumas coisas que o governo, que as autoridades fazem para que essas pessoas não fiquem então prejudicadas por causa dessas necessidades especiais. Naquele tempo não existia isso, então muito por conta dessa deficiência física dele, ele se tornou pedinte. Então ele fica pedindo e pede ajuda, esmolas, enfim, e ele vai pedindo. Quando ele ouve que Jesus está vindo, ele automaticamente reconhece que Jesus é o Messias. Porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, quando ele diz Jesus, filho de Davi, significa que ele reconheceu quem Jesus era. E aí ele reconhece esse poder. E aí dá um estalo na mente dele, ele diz: agora sim, agora a história da minha vida pode ser mudada. Agora, de alguma forma, eu posso voltar a ver. Agora, de alguma forma, a minha vida pode ser transformada. E ele insiste, ele diz: agora é a minha chance. Hoje é a minha chance, chegou agora. E agora é a minha chance. Trazendo para nós hoje, com certeza eu posso falar sobre esse texto e dizer assim: talvez hoje seja a nossa chance. Talvez seja a minha chance, seja a sua chance. Chance do quê? A chance de Jesus fazer algum bem maior para nós. Da gente obter o favor dele, de alguma forma. Às vezes a gente não tem a ousadia que ele tinha, e às vezes a gente também não está tão desesperado como ele estava. Pensa na situação dele, como ele estava. Um pedinte que estava à margem da sociedade, que não tinha mais o que fazer. E quando ele ouve essa esperança, ele se joga e ele diz: eu quero, eu preciso. Filho de Davi, que ele fala, filho de Davi, que ele está reconhecendo a soberania de Deus, e ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, aquele que havia de vir. Então nós temos aí 3 perspectivas básicas no texto, bem básicas mesmo, né? Tem a de Jesus, que veio para fazer milagres, de fato. Tem a das pessoas que não estavam querendo deixar ele acessar esse milagre. E tem ele que estava desesperado. E a nossa vida de fé, ela fala muito do nosso desespero. Isso eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. A nossa vida de fé, quando a gente vai ler o livro de Romanos, por exemplo, a gente vê Paulo ensinando aquela igreja de uma forma e dizendo assim para eles: para vocês não resta mais nada, porque vocês estão mortos. Paulo está dizendo assim para eles: se desespere, porque a tua condição não é boa. E se jogue aos pés de Jesus. É isso que Paulo está dizendo no livro de Romanos, de uma forma bem ampla, né? E quanto mais nós estamos desesperados por Jesus, quanto mais nós estamos apaixonados por Ele, mais ousadia nós temos e mais nós nos direcionamos a Ele. Talvez se nós estivéssemos no lugar daquele cego e nós estivéssemos um pouco tranquilos, nós teríamos dito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou nós teríamos pensado: puxa, ele podia me ajudar, mas tem tanta gente. Ou nós teríamos pensado, né? Eu sou cego e eu não consigo chegar até ele, então deixa. Eu estou com a minha vida acabada mesmo, então deixa.
Jesus está passando, mas deixa. Eu quero dizer para você, quanto mais desesperado nós estamos, e a nossa condição de fato ela não é boa, mais desesperados nós nos tornamos para que Ele faça algo em favor de nós. E quanto mais Ele faz algo em favor de nós, mais nós avançamos numa vida com Ele. E é isso que nós vemos aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui também é que uma coisa que uma pessoa que lê o texto aqui de uma forma até não muito atenta, ela vai perceber um detalhe aqui. Na verdade não é um detalhe, é algo bem fundamental aqui. Que às vezes nos falta como cristãos. Sabe o que é? Quando Jesus fala para ele assim: o que queres que eu te faça? Se nós estivéssemos no lugar dele, talvez não saberíamos dizer o que nós queremos de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, o que você quer que Jesus te faça? Você está pronto para dizer? Você sabe o que você quer dele? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer na sua caminhada de fé? Você sabe onde você quer chegar? Se Jesus chegasse diante de você e falasse para você: Charlene nunca mais vai querer sentar aqui na frente agora. Se Jesus chegasse diante de você, Charlene, e dissesse assim: o que você quer que eu te faça? Você estaria pronta para dizer a Ele exatamente o que você quer? Você estaria, Daniel? Quer ter? Estaria? Estaria? Você estaria? No livro de Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E aí ele vai falar, né? Vocês pedem para os seus próprios prazeres. Sabe o que Tiago está dizendo? Cristãos, vocês não sabem o que vocês querem. Puxa. Imagina só, Jesus chegando diante de nós dizendo assim para nós: o que você quer? O que você quer, Ivete? E aí tem algo aqui muito grande, muito sensacional, que a gente está falando de alguém que estava acostumado a pedir esmolas. Isso aqui é muito grande, gente. Nós estamos lendo um texto de alguém que ele estava acostumado a pedir esmolas. Mas essa pessoa, ela teve um discernimento tão grande que ele não foi no automático com Jesus. Ele não foi no automático com Jesus. Porque se ele fosse no automático, ele ia dizer: me dá um trocado. Se ele fosse no automático, ele ia dizer: me dá uma moeda, me dá um dinheiro, que eu preciso comprar alguma coisa. Não, ele respondeu para Jesus: eu quero voltar a ver, eu quero ver. Ele pediu uma visão para Jesus. E não tem nada maior na nossa vida do que uma visão. Aqui nós estamos falando de olhos de carne. Jesus restituiu os olhos dele, ele voltou a ver fisicamente. E o que Tiago fala é: vocês pedem mal porque pedem para os seus próprios prazeres. E aqui o que a gente vê no texto é alguém que está pedindo visão. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que a gente não peça mais migalhas para Jesus, mas que a gente peça uma visão para Ele. Porque uma visão vai mover a nossa vida. Porque uma visão é o motor da nossa vida. Porque uma visão é o que faz a gente acordar todos os dias. Porque uma visão é algo que vai fazer nos pecar menos. Sabe, uma visão nos faz pecar menos. Vocês ouviram o que eu falei?
Porque nós temos uma visão, nós temos um alvo. E aí a gente está ali, e aí vem o Daniel e me provoca. Eu digo: Senhor, a minha vontade é dar um catagatame nesse homem. Mas Senhor, eu tenho uma visão. Tem que cuidar em dar um catagatame no Daniel, né, Andy? Porque um dia que eu fui dar, eu levei um armlock, né? Se surge alguma coisa ali da gente fazer uma coisa meio estranha, um negócio meio... a gente diz: Senhor, para que migalha se o Senhor me deu uma visão? Para que esmolas, se Deus tem nos dado uma visão? O que eu tenho pedido é que Deus me capacite para colocar no coração de cada um de vocês, clarear a visão que Ele tem colocado no meu coração. Porque isso vai fazer com que a nossa vida se torne muito melhor. Porque quem tem uma visão não vai parar por esmolas. Não vai. Não vai. Esse homem, esse pedinte, ele nos dá uma lição aqui extraordinária. Porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que realmente ele precisava. E ele fala de bate-pronto para Jesus. E Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Porque ele veio até Jesus, ele veio humilhado até Jesus, ele se deparou com Jesus, ele foi atrás, ele gritou, ele esperneou, ele fez o que ele podia fazer, até que Jesus ouviu e disse: traga ele a mim. Ele estava incomodado com a condição que ele estava, e ele se direcionou a Jesus, ele foi para Jesus. Que o nosso coração esteja assim, descontente com a gente mesmo, descontente ao ponto de entender que Deus, é a tua visão que vale mais, eu preciso ir em busca dela, eu quero ir em busca dela, e eu quero viver segundo o teu coração, porque foi para isso que nós nascemos, foi para isso que eu nasci, eu tenho certeza. Foi por isso que você nasceu também. Eu tenho certeza. Então, sabe, eu penso que uma pessoa que não pode enxergar, ela fica com os sentidos dela comprometido. Porque ela pode tocar, ela sente, né? Ela vai aqui nessa parede, ela sabe que é uma parede, ela sabe que, né? Ou usa aquela, não sei o nome daquela, tipo uma bengala, né? Uma vareta, mas acho que tem um nome específico. Então ela vai reconhecendo as coisas a partir disso. Ela vai reconhecendo. Ela ouve, sente o cheiro e toca nas coisas, né? E vai caminhando. Então chega até aqui, vai ver que aqui tem um degrau, então cuida. E talvez a nossa vida ela está assim um pouco. E a nossa igreja está nascendo e talvez a gente também está. Puxa, né? Algumas coisas nós temos determinadas, outras coisas nós vamos construindo, nós vamos aprendendo essa igreja, nós não sabemos. Eu não fui pastor de uma igreja, eu fui o pastor auxiliar, eu não fui pastor de uma igreja, eu não tive à frente de uma igreja, eu não construí uma igreja, não. Nós estamos aqui aprendendo, e quem sabe nós estamos aqui, nós vamos, opa, aqui tem um degrau, que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. E a coisa vai ganhando um pouco de forma, e a gente vai avançando, e a gente vai crescendo, enfim, mas a gente não enxerga tudo claramente. Só que aí quando nós temos esse encontro com Jesus, e nós falamos exatamente para Ele: Senhor, eu preciso de uma visão, eu preciso voltar a ver, eu preciso que a minha visão seja restituída, ou aquilo que eu não enxergava eu preciso ver. E Jesus, Ele não só faz aquele homem enxergar, Ele não só enxergou, mas Ele deu uma nova perspectiva para ele. Ele deu uma nova sensibilidade para ele. E que Deus nos dê essa nova sensibilidade. Uma nova sensibilidade, uma sensibilidade de
de sentir as coisas, de ver as cores, de enxergar, de estar mais atento, de querer fazer mais a vontade de Deus, de olhar mais para as pessoas, de estar atento, de querer fazer, sabe? Muitas pessoas aqui vão ser preparadas para implantar pequenos grupos e vão ter que ter sensibilidade, porque vai ter que ter sensibilidade, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é Deus nos dando visão. Muitas vezes eu quero chegar em casa e eu praticamente não tenho nem um dia à noite livre. E eu quero chegar em casa e eu quero simplesmente tomar um banho e deitar no chão mesmo e ficar lá. Porque às vezes é muita correria. Só que eu conversei com a Grace e eu disse, nós vamos ter que tirar esse dia que eu tenho livre para a gente chamar pessoas, para a gente conversar, para a gente falar dessa nossa visão. Estou tendo que abrir mão do meu único dia livre à noite que eu tinha. E do que nós estamos dispostos a abrir mão? Quando a gente olha esse homem, esse moço que era pedinte, ele abriu mão de algumas coisas. Ele abriu mão, sabe do quê? Da zona de conforto dele. Porque ele não estava incomodando ninguém estava incomodando ele estava tranquilo. Quando Jesus vem, peraí, não, agora não, eu preciso seguir, eu preciso avançar. Eu preciso desse bem do Senhor. E ele sai da zona de conforto dele. Ora, e nós, de alguma forma, vamos ter que sair da nossa. Porque a visão vale mais. Porque enxergar as cores, porque entender o que Deus quer para a nossa vida, vale mais. E o que Deus quer para essa cidade. E o que Deus quer para as pessoas que estão ao nosso lado e estão sofrendo. Estão sofrendo. Eu atendo algumas pessoas e eu converso com algumas pessoas e as pessoas estão sofrendo. E na mínima ou na máxima oportunidade, Jesus para elas. Porque a gente pode falar daquilo que de fato é real na nossa vida. E quando eu disse para vocês aqui, eu continuo dizendo que Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu, é porque isso vale muito para mim. E se Ele teve o poder de transformar a minha vida, de me dar uma visão, de fazer os meus olhos que estavam cegos verem novamente, Ele pode fazer isso com outras pessoas. Aquele homem, ele só queria enxergar, e Deus deu uma visão para ele. Que Deus deu uma visão para nós. Que nós estejamos dispostos a entender isso. Que junto com uma visão vem responsabilidade. Agora, quando aquele homem voltar a ser pedinte, as pessoas vão dizer, agora você enxerga. Você não pode mais pedir, agora você tem que trabalhar. Vem responsabilidade com uma visão. E Deus tem colocado isso no nosso coração. E eu quero convidar vocês para que essa responsabilidade, que a gente queira essa responsabilidade, que a gente avance com essa responsabilidade. E que a gente ame essa responsabilidade, porque é a nossa visão que está aí. Porque são as cores que estão aí. Porque são as paisagens que estão aí. Porque afinal de contas tem vida aí. Aquele homem não enxergava nada, estava tudo escuro na frente dele. Passou a ver. E quando eu estava orando por essa palavra, ainda Deus, Ele falou comigo algo bem específico. E que eu quero falar para vocês para encerrar essa palavra. Que é algo sensacional que acontece aqui também. Quando aquele homem não enxerga, os olhos dele estão fechados, estão tapados, não sei qual era o motivo, mas ele não enxergava. Então, quando você está com os olhos fechados, a única coisa que você vê é você mesmo.
E quando Deus vem e abre os olhos, você passa a não ver mais você mesmo, você vê tudo ao seu redor. E eu quero convidar você, nessa noite, a decidir não olhar mais só para você mesmo. Alguém que está com os olhos fechados, mas alguém que sim quer olhar para fora, quer reconhecer as cores, que quer uma visão de Deus para a sua vida e que vai avançar em prol disso. E que quer isso. E que passe a não ser mais alguém com os olhos fechados, que não vê nada além das suas próprias pálpebras, ou alguma outra coisa que seja escuridão. Então ele só enxerga as coisas a partir de si mesmo. E quando os olhos abrem, a visão nasce, a responsabilidade nasce, mas as cores nascem, a vida nasce. Coisas que ele nunca tinha imaginado, agora ele podia ver, e ele podia se apropriar. Então é isso que eu também quero convidar você nessa noite. Que você esteja disposto a olhar para fora, a abrir os seus olhos, a enxergar o que Deus tem, a assimilar a visão que Deus tem para a sua vida e dizer: Deus, eu não quero mais olhar para dentro de mim, eu quero olhar para fora, e que o Senhor me ajude, e que o Senhor me dê uma visão, e que o Senhor me encha de esperança e de paz. E sabe o que vai acontecer se isso for real na nossa vida? Vai acontecer o que acontece aqui no versículo 43. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. E olha só o que acontece: quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O povo deu louvores a Deus porque um recuperou a visão, porque um agora tinha uma visão. E quando nós reconhecemos uma visão, Deus nos dá isso, e as pessoas veem que Deus é real na nossa vida, que de fato isso é real. Nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de algo morto, mas é real. O povo vai glorificar a Deus, porque eles vão ver os milagres de Jesus através das nossas vidas. E isso é maravilhoso, e a nossa vida se torna maravilhosa por causa disso. Quem tem uma visão dificilmente sai do caminho, porque tem um norte, e o nome da nossa igreja é Bússola. Amém?